Bom dia, queridos. Pai seja convosco, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem. Eu sou o pastor Rafael e hoje eu queria dar continuidade a essa série da campanha 40 Dias de Milagres. Eu tenho certeza que você tem sido muito abençoado e hoje eu também quero compartilhar algo com você para edificar e abençoar a sua vida. Então fique comigo que nos próximos minutos nós vamos tratar sobre o tema a intimidade que gera milagre. Queridos, e para introduzir a este tema, eu gostaria de ler um texto com vocês, onde nós vamos ver a vontade de Deus em se relacionar conosco. E esse texto está lá em 1 Timóteo, capítulo de número 2, versículo número 4 em diante, que diz o seguinte: Ele quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Este foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Queridos, eu gostaria de me atentar com vocês para o versículo 4, onde o apóstolo Paulo está dizendo para o jovem Timóteo, ele está dando algumas instruções, e uma das instruções que ele dá para Timóteo é: Timóteo, você sabe qual que é a vontade de Deus? Timóteo, você sabe qual que é o desejo real e verdadeiro de Deus? Porque é assim que ele começa o versículo 4. Ele diz, Ele quer. Ele quem, queridos? Paulo está falando aqui de Cristo. Paulo está falando aqui do próprio Deus. Ele está falando que Deus deseja, que Deus ele quer. E na continuidade ele diz, Ele quer que todos os homens sejam salvos. Ele quer que nós sejamos salvos, todos os homens sejam salvos. Isso é um desejo de Deus. Mas ele também continua dizendo, e também cheguem ao conhecimento da verdade. Queridos, é desejo de Deus que nós cheguemos a conhecer a verdade. E eu pergunto a você nessa manhã, você sabe quem é a verdade? Porque, queridos, Jesus, lá em João, capítulo de número 8, ele vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Queridos, Jesus é a verdade e é desejo de Deus que eu e você o conheçamos, tenhamos um relacionamento com Ele de intimidade. Não é à toa, queridos, que o próprio Deus, depois de criar todas as coisas, depois de criar o homem Adão e a mulher da costela de Adão, chamada Eva, ele não apenas cria tudo isso e vai embora e deixa o barco tocar. Não, ele cria tudo isso e ele vem se relacionar com o ser humano, com a sua criação. Sabe por quê, queridos? Porque Deus, ele quer se manifestar a nós. Ele quer que nós tenhamos um relacionamento com Ele. A grande questão é, a gente está aproveitando essa oportunidade de conhecer esta verdade, de conhecer a Deus e ter intimidade com Ele. E por que eu digo, queridos, que a intimidade ela gera milagres? Pelo um fato muito interessante de uma história que a palavra de Deus nos conta, e não é apenas uma história figurada, não é apenas uma parábola, é uma história que realmente aconteceu. E essa história está lá em Mateus, capítulo de número 13, versículo de número 53 em diante, que diz exatamente assim, queridos: Quando acabou de contar essas parábolas, Jesus saiu dali. Chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga. Todos ficaram admirados e perguntavam, de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes milagrosos? Não é este o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria? E não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? E ficavam escandalizados por causa dele. Mas Jesus lhe disse,
Só em sua própria terra e em sua própria casa é que um profeta não tem honra. E o último versículo, 58, diz: e não realizou muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. E essa história, queridos, é muito interessante e é muito poderosa para nos ensinar algo. Porque Jesus vai para a sua cidade, onde ele cresceu, onde ele passou a maior parte da sua vida nessa cidade. A cidade onde ele morou muitos anos. Então é muito bem provável que ali ele reencontraria pessoas que o conheciam há muito tempo. Mas a grande questão é, queridos, o povo apenas conhecia sobre Jesus, mas eles não tinham intimidade com Jesus. Como nós vemos isso, pastor, no texto? É muito fácil. Quando Jesus chega, o povo começa a questionar: esse aí não é o filho do carpinteiro? Eles sabiam de quem Jesus era filho. Ele não é filho também da Maria? Eles sabiam o nome da mãe de Jesus. Nós não conhecemos os seus irmãos, que são Tiago, Judas, Simão. Não estão conosco todas as suas irmãs aqui. Sabe, queridos, eles conheciam sobre Jesus. Eles conheciam as características de Jesus, a genealogia de Jesus, mas eles não conheciam o próprio Jesus, eles não tinham intimidade com Jesus. E sabe o que eu aprendo aqui, queridos? Que apenas conhecer sobre Jesus não nos leva a vivenciar milagres. Sabe por quê, queridos? Porque conhecer apenas sobre Jesus não gera fé em nós. Pelo contrário, a palavra vai dizer que Jesus não pôde realizar muitos milagres naquele local, a não ser poucos, talvez uma dor de cabeça, talvez alguns poucos milagres sem muita importância, porque por causa da incredulidade. Sabe, queridos, apenas conhecer sobre Jesus não gera fé, e se não gera fé, não nos faz viver milagres em nossas vidas. Nós precisamos entender, queridos, que a intimidade com Cristo é porta para vivermos milagres com Ele. Jesus não quer apenas, queridos, que nós conheçamos sobre Ele. Ele não quer que nós apenas lemos a palavra de Deus e conheçamos a respeito da vida dele, não. Ele quer que a gente tenha um relacionamento de intimidade com Ele. Porque é nesse relacionamento que nós vamos ter a oportunidade de vivenciar os milagres de Deus para a nossa vida, em nome de Jesus. Queridos, a intimidade com Deus nos leva a viver coisas extraordinárias, coisas sobrenaturais de Deus. Eu me lembro de uma passagem onde Jesus, ele está com seus discípulos, e dos discípulos, dos 12, ele escolhe apenas 3, Pedro, Tiago e João. E ele chama esses 3, ele sobe para um monte, e quando ele chega lá em cima do monte, queridos, Jesus, ele se transfigura em corpo glorificado diante de Pedro, Tiago e João. Coisa que nenhum olho humano havia visto. Pedro, Tiago e João viram a olho nu. A grande questão que eu pergunto, queridos, por que Jesus não levou todos? Por que Jesus não se revelou dessa forma para todo mundo? Por que ele chamou apenas esses 3? Sabe o que eu aprendo aqui, queridos? É porque esses 3 eram os mais íntimos de Jesus, e por isso eles vivenciaram algo sobrenatural de Deus na vida deles. Eu me questiono: por que Deus escolheu Noé? Por que Noé vivenciou a salvação, o milagre de ser poupado em meio a uma geração perversa? Queridos, é tão interessante a história de Noé, porque Deus não escolheu Noé pela sua capacidade de ser um construtor. Deus não escolheu Noé porque ele era bom de engenharia, porque ele sabia calcular, medir tudo certinho, não. Deus escolheu Noé pelo simples fato, está lá em Gênesis capítulo 7, Noé andava com Deus. Queridos, Deus olha para toda a humanidade, não tem ninguém que pense o que é bom. Toda a mente estava ocupada pelo mal, mas ele olha para a terra e ele encontra Noé, não por causa das suas habilidades, mas porque Noé tinha um relacionamento com Deus, e por isso Deus poupou a ele e a sua família. Queridos, isso é tão maravilhoso,
porque isso nos convida a refletir como está o nosso relacionamento com Deus. Isso nos convida a refletir, será se eu estou andando com Deus como Noé andava? Fique com essa reflexão, queridos. Nós precisamos ter intimidade com Deus, porque intimidade gera milagres. Intimidade faz com que nós vivamos o sobrenatural de Deus nas nossas vidas. E é com essa palavra, queridos, firmada em nossos corações, é que eu quero orar por você nesse momento, em nome de Jesus. Feche os teus olhos e vamos orar juntos. Santo Deus, eterno Pai, eu me coloco, meu Deus, diante da Tua presença. Meu Pai, clamando a Ti neste momento, meu Pai, por meio da palavra que foi revelada. Meu Pai, entendendo que o Senhor é um Deus de relacionamento. Entendendo que o Senhor quer ter intimidade conosco, porque pelo que vemos na palavra de Deus, a intimidade ela gera milagres em nossas vidas. Por isso, meu Deus, nós queremos orar nesta manhã, dizendo, meu Pai, que nós queremos ser mais íntimos de Ti. Espírito Santo, nos ajuda a ter mais intimidade com a Tua presença. Meu Pai, gera em nós mais fome e sede de Ti. Gera em nós, meu Pai, um anseio, assim como a terra seca anseia por água, que possamos, meu Deus, anseiar pela Tua presença. E que em nome do Senhor Jesus, esta pessoa que está me assistindo aqui hoje, possa, meu Pai, entender e que essa palavra possa penetrar no mais íntimo do seu coração, meu Pai, e que a partir de hoje ela possa buscar ter mais intimidade contigo. Espírito Santo, nos ajuda a Te amar acima de todas as outras coisas. Nos ajuda, meu Pai, a buscar o Senhor de todo o nosso coração, porque assim, certamente, viveremos o sobrenatural do Senhor para as nossas vidas. Assim nós oramos e com fé Te pedimos, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém e diga graças a Deus. Queridos, busque intimidade com Deus. Busque ser mais íntimo de Cristo, que certamente você viverá milagres e bênçãos de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Fique na paz e que Deus te abençoe.